Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Nesse React, vamos ver a fala muito importante, uma denúncia grave feita por Padre Paulo Ricardo. Eu acho que eu não vou precisar comentar muito, porque se trata do próprio Padre Paulo Ricardo, muito consciente do seu papel de sacerdote, de padre, e dá um aviso muito importante e apela para que os cidadãos brasileiros, os homens de boa vontade, os cristãos, lutem contra o absurdo da implementação da ideologia de gênero nas escolas de todo o país, de forma antidemocrática, ditatorial e completamente anticristã. Vamos ouvir. Estamos vivendo um momento dramático para o nosso país. No próximo dia 11 de dezembro será votado no Senado Federal o Plano Nacional de Educação. Mas o que é de dramático nisto? Dramático o fato de que dentro deste Plano Nacional de Educação pode ser inserida uma ideologia terrível, a ideologia de gênero. O que é esta ideologia? É a ideologia que diz que os seus filhos devem ser educados. Sim, é uma lei. Eles devem ser educados para se libertar das correntes do sexo biológico com o qual eles nasceram. Ou seja, nós nascemos homem ou mulher, macho ou fêmea. Isto é sexo. Mas, segundo esses ideólogos, nós podemos criar um gênero. Gênero é o quê? É o novo papel social que eu irei escolher. Então, de repente, eu escolho que não irei mais me comportar como um homem, vou me comportar como uma mulher. E, de repente, eu escolho também a minha orientação sexual, ou seja, que tipo de gratificação sexual eu terei na minha vida. Se com homens, mulheres, os dois, com animais, ou seja, o que for. Os nossos filhos serão educados neste tipo de pensamento, conforme a ideologia de gênero, se ela entrar no Plano Nacional de Educação. Este vídeo do Padre Paulo Ricardo é um pouco antigo, pois o Plano Nacional de Educação já foi votado e de forma democrática, justa e dentro da lei brasileira, a ideologia de gênero foi extirpada deste mesmo plano. Agora, de forma ditatorial e traiçoeira, os esquerdopatas ainda estão tentando colocar a ideologia de gênero, não é uma teoria científica, não é uma certeza biológica, é uma ideologia de um grupo partidário, podemos dizer assim, de um grupo político. Eles estão querendo incluir esta ideologia completamente anticristã, que fere a dignidade do ser humano, que é ofensiva à própria família brasileira, que é, em sua maioria esmagadora, de confissão cristã, de confissão espírita, e também possui em suas fileiras ateus que querem viver segundo os moldes de uma sociedade cristã, apesar de não acreditarem em Deus, apesar de toda essa maioria esmagadora não concordar com a ideologia de gênero, como eu acabei de falar, de forma traiçoeira, o Ministério da Educação tenta incluir novamente, agora pelas vias do Poder Executivo, obviamente, porque se trata do Ministério da Educação, pretende incluir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Nós, inclusive, já publicamos um vídeo onde isso é bem explicado pelo professor Felipe Neri. Agora, neste vídeo do Padre Paulo Ricardo, a questão não é o Plano Nacional de Educação. Esta vitória nós já conquistamos. O que está sendo abordado aqui nesse React é exatamente todos os males que a ideologia de gênero pode causar às nossas crianças, e que esta ameaça
continua real por causa desta atitude traiçoeira do MEC em tentar incluir o ensino da ideologia de gênero através da inclusão da mesma na Base Nacional Comum Curricular. Por isso, vamos ouvir o que o padre Paulo Ricardo disse por ocasião da confecção do Plano Nacional de Educação, cuja ameaça, infelizmente, ainda existe por causa desta possibilidade antidemocrática e covarde dos esquerdopatas em tentar incluir esta ideologia na Base Nacional Comum Curricular. Agora, a pergunta é a seguinte: isto é o que pensa a maior parte dos pais do nosso país? Certamente não. Ou seja, nós estamos num momento em que a democracia do nosso país está sendo desprezada. Novamente agora, né? Por um grupelho de ideólogos que está forçando goela abaixo a nossa nação. Como é que os nossos filhos serão educados? Este tipo de educação já está sendo colocada em prática pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Mas isto, por enquanto, é somente uma orientação do Ministério, não é lei. Uma escola católica pode objetar. Uma escola evangélica pode dizer, não quero. Os pais podem dizer, faço objeção de consciência, meus filhos não seguirão este tipo de livro. Eu vou retirar os meus filhos, eu vou processar a escola, eu vou fazer alguma coisa. Até agora, tudo isso é simplesmente uma orientação do Executivo e não uma lei. Mas, se esta ideologia de gênero entrar dentro do Plano Nacional de Educação, será sim uma lei. E, pelo que nós vemos no cenário mundial, será somente a primeira de muitas outras leis que vão aos poucos levar os nossos filhos a destruírem o patrimônio que nós temos no nosso país, o patrimônio moral e uma instituição linda chamada família. Vejam, o que eles querem fazer é o que já estão fazendo na Europa. Ou seja, em primeiro lugar, fazer com que os professores sejam obrigados a ensinar a ideologia de gênero. Em segundo lugar, essa será uma segunda fase, tornar a educação sexual obrigatória. E numa terceira fase, então, proibir os pais de objetarem e de dizerem, por objeção de consciência, não quero que meus filhos recebam esse tipo de lixo. Continua. Este é o projeto. E você vai dizer, mas, padre, de onde vem isto? Isto vem dos compromissos internacionais assumidos pelo partido que nos governa. Naquele momento era o Partido dos Trabalhadores. O PT assumiu compromissos internacionais, compromissos estes que o levaram ao poder. Mas o PMDB continua hoje, as fundações com a mesma internacionais orientação. Forçam o nosso país a aceitar essa ideologia, sobretudo a Fundação Ford, que é a grande geradora dessa ideologia de gênero no mundo. O problema é que nós estamos numa democracia. E os pais brasileiros não concordam com isso. Então é importante que nós alertemos os nossos senadores. Sim, os nossos senadores podem até ser homens bons, mas nem todos eles têm cultura suficiente para saber o que é ideologia de gênero. Até mesmo o que está propondo esta modificação, o senador Vital do Rego, da Paraíba, que é um senador do PMDB, eu tenho a impressão de que talvez ele esteja sendo usado, já que ele é membro da base governista, para introduzir uma realidade que nem ele conhece o alcance. Portanto, nós precisamos alertar os nossos senadores, acordá-los para o fato de que eles estão sendo manipulados e que os partidos da base governista estão sendo manipulados pelo governo, porque o governo tem compromissos internacionais. Ora, trata-se de salvar as nossas famílias, salvar a nossa democracia e salvar a soberania nacional. Não é questão de religião, nem mesmo é questão de discriminar os homossexuais. Nós não temos nada
contra as pessoas homossexuais. Só não queremos transformar as nossas escolas em fábricas de homossexuais. É aqui que está o problema. Então, é importante que você compreenda isto. E como cidadão brasileiro, mostre aos senadores que nós estamos atentos para o que está acontecendo no Senado. Mostre o quanto nós temos objeção a esse tipo de lei. Sim, fomos nós quem os colocamos lá com o nosso voto. E nós temos o direito de dar esse grito de alerta, de soar o alarme. Sim, para que os nossos filhos nos próximos 10 anos não tenham que engolir este lixo. Se o seu filho hoje tem 7 anos de idade, quando esse Plano Nacional de Educação deixar de valer, ele já estará às portas da universidade, terá tido a sua mente e os seus valores pervertidos por esta ideologia. E você, pai e mãe, não poderá fazer nada. É o momento de agirmos, é o momento de dizermos: nós, povo brasileiro, não queremos esta ideologia de gênero, este lixo no nosso país e no nosso Plano Nacional de Educação. Por isso que foi necessário recuperar esta fala do padre Paulo Ricardo. A ameaça ainda não acabou. Vencemos quando o Plano Nacional de Educação foi criado sem a ideologia de gênero. No entanto, como eu acabei de falar, o projeto vem inclusive financiado por instituições internacionais, como o próprio padre Paulo Ricardo acabou de falar. E esse projeto continua vigorando de forma traiçoeira, de forma ilegal em nosso país, agora tentando incluir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular, através do Ministério da Educação, que é um órgão do Poder Executivo. E o Poder Executivo, ele não pode fazer nada contra a lei, contra aquilo que é promulgado, elaborado, promulgado e aprovado pelo Poder Legislativo. Mas mesmo assim, seguindo a orientação que o próprio padre Paulo Ricardo tinha falado, que a orientação do MEC já existia em favor da ideologia de gênero antes da tentativa de incluí-la no Plano Nacional de Educação, com base nessa orientação, incentivada inclusive, como já falei, por organismos internacionais, ferindo a nossa soberania, a nossa moral, os nossos costumes, tal projeto continua agora pela via do Poder Executivo. Por isso, meus irmãos, continuem mandando e-mails, continuem se posicionando. Os senadores e os deputados não são do Poder Executivo? Não são, mas continuem, porque com certeza eles influenciam as decisões do Poder Executivo através do Ministério da Educação. E também mandem as suas indignações ao MEC. Temos que nos posicionar e defender a família brasileira, defender os nossos costumes, defender as nossas crianças e a dignidade do ser humano, do cidadão brasileiro. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.